Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então vou falar um pouquinho sobre A Peste, do Albert Camus. Eu comecei a ler esse livro então durante a maratona literária lá, que começou, eu não lembro se foi no fim de novembro ou no começo, acho que foi no fim de novembro. Enfim, a maratona literária de 24 horas que eu fiz, eu comecei a ler esse livro e não terminei. E daí, né, eu falei, bom, evidentemente que eu não iria terminar em 24 horas de ler um livro desse tamanho. Mas enfim, eu falei, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e levar o livro para Campinas. Quando eu cheguei aqui em Campinas, eu fui em uma loja daqui, em uma livraria, e encontrei em francês. E caso você não saiba, eu leio coisas em francês. Daí eu falei assim, bom, vamos ler no original, né? E daí então eu li alguns capítulos aqui pelo original e alguns capítulos aqui pela tradução, que diga-se de passagem está muito boa. Eu não sei quem que é o tradutor ou a tradutora, Valérie Rumjanek ou algo do tipo, não sei. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas enfim. Valérie Rumjanek, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dessa pessoa. Enfim, muito boa essa tradução. Mas tá, esse livro então é de 1957, o ano então em que o Camus ganhou lá o Nobel de Literatura. E esse livro, durante muito tempo, ele foi considerado como uma apologia ao nazismo, assim como aconteceu com uma outra obra do Camus, que é justamente uma peça de teatro chamada Estado de Sítio, que já tem vídeo no canal, o link vai estar lá embaixo. Lá embaixo eu também vou deixar o link para um vídeo que eu fiz um pouquinho antes, falando sobre o mito de Sísifo, que eu acho que vai ajudar um pouquinho aqui na nossa conversa sobre alguns aspectos aqui dessa obra. Mas enfim, digamos que este romance aqui é a versão em romance da história daquela peça de teatro. Por quê? Vai falar um pouquinho da história de uma cidadezinha chamada Oran. É uma história que se inicia em 1940 e alguma coisa. A gente não tem uma data específica para os fatos ocorridos aqui. A gente sabe que é durante a década de 40. E essa cidadezinha, o primeiro capítulo do livro vai descrever justamente essa cidadezinha chamada Oran, em que não acontecia absolutamente nada, exceto o fato das pessoas trabalharem muito. Então, era aquele lugar em que as pessoas viviam para trabalhar e trabalhavam para viver, sabe, uma coisa assim? E justamente por conta dessa mecanicidade em que as pessoas estavam sempre envolvidas ali nesse processo de trabalho, as relações humanas foram que meio que se desgastando, de modo que havia casais que estavam juntos. Haviam casais que estavam juntos há 30 anos, mas sim, não por uma questão de afeto, mas sim porque era conveniente para ambos continuar vivendo juntos ali, apesar dos pesares. Então é uma cidadezinha em que, além desse desgaste afetivo entre as pessoas, era uma cidade em que, por estarem sempre voltados para essa questão do trabalho, as pessoas se envolviam numa monotonia muito grande, a tal ponto que elas não percebiam sequer a troca das estações. Então elas só percebiam que era inverno quando via alguém vestindo ali, vendendo roupas de frio. Aí elas sabiam que estava começando a entrar ali no inverno. Só sabiam que tinha começado a primavera porque via alguém vendendo flores e coisas do tipo. Então a gente tem um retrato logo no início dessa cidadezinha, que é uma cidade que, apesar de estar descrita aqui como essa cidade chamada Oran, na costa da Argélia, ainda assim é uma cidade que poderia ser qualquer outra cidade, porque os aspectos gerais que são apresentados aqui pra gente são aspectos que podem ser encontrados em qualquer outra cidade. E uma coisa que eu achei muito interessante é que... Cadê? Tem uma frase aqui logo na página 12, nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro capítulo do livro, que diz mais ou menos o seguinte: em Oran, como em qualquer outro lugar... Cadê? Aqui. Em Oran, como em qualquer outro lugar, nós éramos obrigados a amar sem saber disso, ou algo do tipo. Eu vou ler na tradução que é melhor, né? Olha só, a pessoa fica se matando aqui à toa. Deixa eu ver como é que ficou a tradução disso.
Em Oran, como no resto do mundo, por falta de tempo de reflexão, somos obrigados a amar sem saber. Então, perceba que essa questão toda das pessoas serem obrigadas a amar sem saber é uma coisa que reflete bem esse caráter tão monótono da cidade, a ponto que as relações humanas acabam se enfraquecendo. E é justamente nessa cidadezinha totalmente monótona, em que as pessoas já não nem conversam mais umas com as outras, que em um belo dia, um médico chamado Rieu, Bernard Rieu, está saindo da sua casa quando ele pisa em um rato morto. Ele quase pisa ali em um rato morto. Ele acha aquilo meio estranho, mas ele resolve comunicar ali ao porteiro. O porteiro acha aquilo meio suspeito, fala, não, imagina, alguém deve ter jogado esse rato ali de brincadeira. Mas tá, e daí ele vai então pro consultório dele, e daí do consultório, ele é um tipo de médico que atende as pessoas em casa. Então ele recebe o primeiro, ele olha lá a agenda dele, vai então para um subúrbio que é onde ele tem o maior número de clientes para atender. E ele percebe que quando ele vai passando pelas ruas do subúrbio, ele vê várias e várias pessoas jogando ratos mortos pelas ruas. Então assim, ele começa a achar aquilo uma coisa um pouco esquisita, mas ok. Ele vai e ele começa a ouvir que as pessoas não estão falando de outra coisa, que já encontraram assim centenas e centenas de ratos mortos naquele único dia. Mas tá, ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele encontra outro rato, só que dessa vez ele vê o rato agonizando antes de morrer. No dia seguinte, o número de ratos começa a duplicar e vai duplicando cada vez mais, só que, assim como esses ratos começaram a aparecer, todos morrendo, eles sumiram de repente. O número de ratos cresceu em uma proporção gigantesca e daí de repente ele começou a diminuir tão rápido quanto havia aumentado. Mas enfim, o fato é que alguns dias depois desses ratos terem sumido finalmente, as pessoas começam a morrer. E assim, eu tô contando a coisa bem assim por cima para não me deter muitos pormenores, porque essa para mim é a melhor parte do livro. O livro é dividido em 3 partes ou 4 partes, nem lembro mais. Já faz alguns dias que em 5 partes o livro é dividido. E daí então, das 5 partes, para mim essa primeira parte é a mais fenomenal de todas. Mas enfim, depois então que esses ratos morrem, as pessoas começam a morrer. E assim, as pessoas elas morrem de um jeito muito característico. Primeiro elas têm uma febre muito alta, essa febre começa a gerar delírios nessas pessoas, e daí os gânglios delas começam a inchar e a ficar cada vez maiores, elas começam a ter crises de vômito e depois elas morrem. E daí então, o que acontece? Acontece que, é óbvio, as pessoas entendidas no assunto já sabem o que está acontecendo ali, mas ninguém quer admitir isso, sobretudo o governo. Por quê? Porque o governo sabe que a partir do momento que eles admitirem que a população está com essa doença X, as coisas vão degringolar e as pessoas vão entrar em pânico. Que doença é essa? A peste bubônica. E assim, há um momento aqui em que o Dr. Rieu ele vai começar a pesquisar e ele vai perceber o número de mortos que foram ali acometidos por essa doença ao longo de toda a história, e ele começa a ficar meio assustado, e ele percebe o seguinte: a partir do momento em que os governantes de Oran decretarem uma série de medidas preventivas para poder evitar que a população toda pegue aquilo, a partir do momento que eles evitam fazer isso, metade da população da cidade está fadada a morrer. E por que o governo não quer fazer isso? Nem tomar essas medidas? Porque para tomar essas medidas preventivas, eles vão ter que admitir que de fato a cidade está sendo acometida pela peste bubônica, e isso não vai ser bom. Então eles ficam ali e durante, sei lá, 1 ou 2 partes aqui deste livro, eles ficam segurando, o que dá assim, digamos, semanas da história, eles vão ficar ali segurando essa informação e tentando se virar como podem, exceto pelo Sr. Rieu. Durante todo o tempo ali ele vai tentando fazer o que está em seu alcance para poder dar um jeito de ajudar aquelas pessoas, até que ele finalmente consegue convencer as pessoas ali que a situação está cada vez pior e que só tende a piorar cada vez mais. Então o governo dessa cidadezinha decreta
que realmente eles estão com a peste bubônica e decreta mais do que isso, um estado de sítio. Então, nós estamos diante dessa cidade sitiada, com essas pessoas ali que ninguém entra e ninguém sai mais daquele lugar. O que vai lembrar bastante lá a peça de teatro. Portanto, eu acho que seria interessante você ler os dois textos assim, juntos. Por exemplo, sei lá, primeiro você lê o romance e depois você lê a peça para você ver como que o Camus trabalha com essas duas coisas. Mas enfim, e aqui há novamente uma retomada daquela questão da peste enquanto castigo divino que eu comentei um pouquinho lá naquele meu outro vídeo. Mas ok. O fato então é o seguinte: por mais que nós estamos lendo algo sobre essa doença, sobre essa cidade que está nesse estado de sítio, o mais importante daqui não é a doença em si. É saber como essas pessoas vão lidar com o resultado final dessa doença, que é justamente a morte. Mas não é qualquer morte. Não é a morte natural, é uma morte terrível. Sabe assim, a descrição que o Camus faz dessas pessoas morrendo é uma coisa assim que é preciso ter estômago. Tem hora aqui que me deu vontade me deu quase ânsia aqui lendo alguns trechos desse livro. Mas enfim, então perceba que o mais importante da gente ler esse livro não é tentar entender, é doença, não. É entender como que essas pessoas, sobretudo o Dr. Rie, vai lidar ali com essa situação, o que me lembrou bastante lá o ensaio sobre a cegueira do Saramago, por exemplo. Aquela história daquelas pessoas ali confinadas e tentando sobreviver. E é mais ou menos isso que o Camus fez aqui neste livro, bem antes do Saramago. Eu só fiz essa ponte porque eu acho que é mais fácil você conhecer a obra do Saramago do que ele, porque afinal de contas o livro do Saramago virou até filme. Mas enfim, então perceba que essas pessoas estão diante dessa morte que não é uma morte natural, é uma morte extremamente trágica, é uma morte que vai acometendo as pessoas de uma maneira brutal. E assim, há um momento inclusive em que eles começam como é o nome disso, gente? A colocar a colocar esses doentes em quarentena. Então eles fecham escolas e agrupam as pessoas ali e vão sitiando cada vez mais aquela cidade. Então assim, é uma coisa terrível. E assim, a maneira com que o Camus escolhe para abordar essa temática aqui no romance é algo fenomenal. De modo que eu acho que você deveria ler primeiro o romance e depois a peça. Mas enfim, há pessoas que vão discordar de mim. O fato é que, apesar de tudo isso, porque veja, como eu disse lá no meu vídeo sobre o mito de Sísifo, o absurdismo advém da relação ali, né, do homem com o mundo e quando o homem percebe que não faz parte do mundo, porque o homem é algo temporal, algo temporário, na verdade, né? Então perceba que ao mesmo tempo em que você tem consciência da sua morte, você gostaria de viver um pouco mais. A ideia da morte é uma coisa que nos aflige. E daí o que acontece? Segundo o Camus, lá naquele ensaio do mito de Sísifo, ele esboça um pouquinho isso, mas ele vai trabalhar melhor em um outro ensaio chamado O Homem Revoltado. Ele diz que a única maneira de você administrar bem a situação absurda na qual você está inserida é através da revolta. E digamos que e o que vem a ser essa revolta? Essa revolta é uma insurgência contra a sua condição. Por mais que seja definitiva a sua morte, você ainda deve lutar contra ela. Porque afinal de contas, qualquer luta, por mais que ela não vá resultar em muita coisa no fim das contas, ainda assim ela demonstra que você tem uma ânsia pela vida, que segundo Camus é uma coisa positiva. E perceba então que esse Dr. Rie aqui, ele é um exemplo de homem revoltado. Eu não lembro mais agora quando que o Camus lançou o Homem Revoltado. Deixa eu ver se aqui fala. Não fala. Mas enfim, eu não sei se foi antes ou foi depois. Mas o personagem principal aqui, que é o Dr. Rie, é um exemplo clássico do que vem a ser então este homem revoltado daqui. E perceba que ele, ao longo do livro todo, ele vai cedendo cada vez mais da própria individualidade para poder ali ajudar toda a sua cidade. Por exemplo, a mulher desse doutor está doente, não com a peste bubônica, mas ainda assim ela tem uma doença muito séria
e alguns dias antes da cidade ficar ali em estado de sítio, ele manda essa mulher para uma outra cidade para poder se tratar melhor. O que acontece? Acontece que ele, por mais que ele esteja sofrendo pela mulher, ele percebe que é dever dele se revoltar contra aquelas medidas todas que estão sendo tomadas para poder ocultar e maquiar um pouquinho a situação e tentar fazer alguma coisa para ajudar, sobretudo o pessoal lá do subúrbio. Mas enfim, nesse sentido então, a gente pode perceber que ele é um personagem que se destaca dos demais, como se ele fosse um estrangeiro, que também é um outro livro do Camus, que eu já falei um pouquinho em vídeo, o link vai estar lá embaixo. Por que eu estou falando isso? Porque se no estrangeiro nós estamos diante de uma situação de absurdo individual, que é aquilo tudo que acontece com o Meursault, aqui neste livro, e por exemplo lá na peça chamada Estado de Sítio, a gente está em contato, a gente está lendo sobre o absurdo coletivo, como que essa situação do absurdo pode afetar a coletividade que é a cidade de Oran. E justamente por isso ela mostra pra gente como que essas vidas desses personagens aqui, e por tabela a nossa própria vida, não passam de coisas assim extremamente gratuitas. Então, esse daqui é aquele tipo de livro que vai fazer você ficar pensando nesse tipo de coisa depois, sabe? Assim, é um livro extremamente desconfortável nesse sentido, porque ele faz você se perguntar coisas ao longo da leitura toda que pode ser que não agrade você mesmo as perguntas que você se faça. E assim, um dos momentos mais incríveis para mim deste livro, fora lá o começo, que é quando o Camus vai fazer toda uma ambientação e tal, um dos momentos mais sensacionais desse livro é o momento em que as pessoas estão todas desesperadas e daí o padre da cidade resolve que está na hora da igreja se posicionar diante daquilo. E ele faz 2 sermões bem interessantes. No primeiro sermão, ele vai fazer aquela ligação entre a peste como resultado ali da ira divina. E no segundo momento, quando assim a coisa já está totalmente fora de controle, ele vai ter uma mudança muito interessante. E daí assim, há até uma reflexão, a moto acabou de passar aqui na rua, há até uma reflexão muito bacana que o narrador aqui do livro faz. Eu anotei ela aqui, eu vou lê-la para vocês. Ele diz o seguinte: uma vez que o mundo é regido pela morte, talvez valha mais para Deus que não acreditemos nele e que lutemos com todas as forças contra a morte, sem erguer os olhos para o céu, onde ele se cala. Então perceba que esse trecho é um trecho que ilustra bem essa questão toda da revolta, da qual o Camus falava. Não adianta nada, como o padre aqui nesse primeiro sermão, ele fala: olha, a culpa disso é de vocês, então se redimam, peçam desculpa, não sei o quê. Quando as pessoas começam a perceber que isso não leva a lugar nenhum, elas começam elas próprias a criar essa atmosfera da revolta. Então acho que esse segundo sermão em que o padre toma consciência disso e fala de algumas coisas que eu não vou falar aqui para vocês, claro, mas enfim, para mim é um dos momentos mais brilhantes aqui dentro deste livro. E enfim, eu não vou falar mais nada, mas sei lá, eu acho que uma coisa que você deve fazer depois, ou antes, enfim, ou durante a sua leitura deste livro, é ler outras coisas do Camus. Porque assim, ele já tinha falado dessas temáticas antes, ele não vai pegar e puxar uma notinha de rodapé e falar: o homem revoltado, é isso. Ele nem vai citar essa palavra do homem revoltado. Só que, quando você tem um conhecimento, quando você já leu algumas coisas do Camus, você percebe que há uma ligação entre essas obras. Então, durante a leitura, ou enfim, depois da leitura da Peste, eu recomendo que você leia O Mito de Sísifo. Na verdade, eu acho que você deveria ler esse livro antes de qualquer outra coisa. Você deveria ler, então, O Mito de Sísifo, O Homem Revoltado, que são 2 ensaios dele, então não é ficção. Aí você poderia ler A Peste, O Estado de Sítio e O Estrangeiro. Eu acho que se você fizer esse caminho, pode ser que a sua leitura faça bem mais sentido, certo? Então era mais ou menos isso então que eu tinha para dizer para vocês. Desculpa, esse vídeo vai sair atrasado, mas é porque eu tive que viajar esses dias, então eu não ia ficar gravando o vídeo em outros lugares, enfim.
E era mais ou menos isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!